Vamos seguindo, irmãos, nessa esteira, nessa série sobre os anjos. Amém? Na semana passada nós compartilhamos com os irmãos, falamos que os anjos são seres criados, não é isso? São criados. Nós dissemos que eles são de número incontável, não tem como você ficar estipulando, eu acho que existem 3 bilhões 725 milhões 826 mil e 34 anjos. Não tem como você ficar, porque a Bíblia não te permite fazer isso, porque a Bíblia diz que existem milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. Aprendemos também que os anjos são poderosos e obedientes. Aprendemos também, para a palavra de Deus, que eles possuem sentimentos, e um dos sentimentos deles é que eles desejam ardentemente fazer o que, irmãos? Pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Na semana passada também dissemos que eles possuem livre-arbítrio. Por que entendemos isso? Que eles possuem livre-arbítrio? Porque muitos dos anjos de Deus se rebelaram, deixaram, diz lá em Judas, versículo 6, que eles deixaram o seu estado original de santidade, se rebelaram contra o Senhor, foram expulsos do céu, se tornaram o que hoje nós chamamos de demônios. Ok? Aprendemos também que eles são superiores aos homens, uma obviedade, não é? São superiores aos homens, sim, mas a Bíblia, lá em Hebreus 2,7, vai dizer que por um pouco de tempo, enquanto nós estamos aqui nesse plano, nessa dimensão terrena, eles são considerados pela Bíblia superiores aos homens. Todavia, quando nós formos ressuscitados com o corpo incorruptível, diz o próprio Cristo que nós vamos ser semelhantes aos anjos. Perfeito? E aprendemos também que uma das principais atividades dos anjos é louvar e adorar a Deus. Amém, irmãos? Olha essa retrospectiva, para quem não esteve aqui na semana passada. Hoje, a segunda mensagem, nós vamos abordar algumas questões importantíssimas. Vamos falar sobre, se é que nós podemos dizer isso, usar esse termo, Vamos falar sobre hierarquia angelical. Entendemos que há sim uma hierarquia nos céus, e a gente vai analisar isso através das figuras que a própria Bíblia nos apresenta. Escrevi no meu livro o seguinte aqui: a hierarquia angelical, ela compreende, ok? Vamos lá. O primeiro ser importante e poderoso que aparece na Bíblia como um indivíduo que possa ser o chefe no céu, é um indivíduo chamado Miguel. E a Bíblia não chama ele de anjo, a Bíblia chama ele de arcanjo. Amém? No texto, para a gente já começar a trabalhar, vamos ler outros textos também. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos ler outros textos também para falar acerca do arcanjo Miguel. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve. Até essa parte A do versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo. A palavra arque, no grego é chefe ou principal, e a Bíblia classifica Miguel como grande príncipe. Os teólogos entendem, irmãos, pelo fato da Bíblia dizer que ele é o defensor dos filhos do seu povo, que ele seria um anjo, um arcanjo, no caso um anjo poderoso, chefe de outras miríades, e que ele seria uma espécie de anjo guardião do povo de Israel. Príncipe do teu povo. Que povo é esse que se refere? Ao povo de Deus, ok? O judaísmo, irmãos, quem fez o módulo 1 sabe, mas se você ainda não fez, vou dizer para você. Você já ouviu falar que a Bíblia Católica possui mais 7 livros a mais do que a Bíblia dos evangélicos? Você já ouviu falar? Talvez algum católico já tenha dito para você assim: a Bíblia de vocês evangélicos é uma Bíblia que está faltando livro. Quem já ouviu essa expressão de algum católico? Pois é, por que nós não temos esses 7 livros a mais? Eles são chamados por nós evangélicos de apócrifos. O que significa essa palavra, pastor? É uma palavra grega que significa obscuro, oculto, ok? Esses livros, esses 7 livros a mais,
são chamados pelos católicos de deuterocanônicos, ou seja, segunda remessa de livros inspirados. Eles foram incutidos, eles foram inseridos no Concílio de Trento, no século XVI. Para quem não sabe, o Concílio de Trento, realizado na Itália, foi um concílio no qual a Igreja Católica tentou dar uma resposta à Reforma Protestante. Então é conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. E eles, os católicos, já liam os seus devocionais, já liam esses livros apócrifos, e no caso da época, o Papa da época entendeu que esses livros eram inspirados. Ou seja, então os livros apócrifos foram inseridos na Bíblia no século XVI. Então podemos dizer que até o ano 1500 e pouco, aproximadamente, os católicos não os tinham por inspirados. Passou a ser inspirados há um pouco mais de 500 anos, ou quase 500 anos, não completou ainda. Então por isso são chamados de deuterocanônicos. E um desses livros deuterocanônicos, existem muitos, né? Entraram 7, né? Primeiro, segundo Macabeus, Judite, Tobias, ok? Mas existem outros pastores, livros apócrifos que também a Igreja Católica não incluiu. Existem outros. E um desses livros muito estudados é o livro de Enoque. Ele não faz parte dos livros apócrifos, mas ele é um livro apócrifo muito admirado por muitos estudantes da Bíblia. Por quê? Porque é um livro onde a expressão inferno vai aparecer pela primeira vez. Antes dos documentos, dos livros do Novo Testamento serem escritos, a expressão, o termo, o lugar de chamas, o lugar de tormento eterno, essa figura de juízo, onde vai aparecer, não são os evangelhos não, por que pareça, é no livro de Enoque, que foi escrito aproximadamente século II a.C. E no livro de Enoque, foi um livro escrito por judeus. Ele revela 7 nomes de 7 arcanjos. 7 arcanjos. Eu anotei aqui, que eu não decorei esses nomes dos 7. Quem já ouviu falar sobre o arcanjo Uriel? Você já ouviu falar? Algum romance? Você já viu algum filme? Então, para a Igreja Católica existem mais arcanjos além de Miguel. Onde está contido no livro de Enoque. Embora o livro de Enoque não esteja inserido na Bíblia Católica, mas eles entendem que é uma realidade e tomam como verdade. Então, para o judeu e para alguns católicos, existem outros arcanjos: Uriel, Rafael, Saracael, feio nome, né? Miguel, próprio Miguel, Gabriel, haveria um arcanjo chamado Gabriel, e Remiel, ok? Falei 7? Uriel, Rafael, e teria um arcanjo chamado Raquel, é um nome feminino, mas dentro do livro de apócrifo de Enoque haveria um arcanjo chamado Raquel. Então vamos lá: Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. 7 arcanjos. Estou falando aqui só para efeito de conhecimento. Pastor, eu preciso decorar essas coisas? Não. Sei que você queira estudar, se aprofundar sobre isso. Eu penso, irmãos, que são seres criados da imaginação dos judeus. Por quê, pastor? Porque o único arcanjo que a Bíblia diz que existe é o arcanjo Miguel. Pastor, então eu posso acreditar que existem esses arcanjos aqui, Uriel, Rafael? Não, irmãos, porque são livros apócrifos, não são inspirados pelo Espírito Santo. Isso veio da imaginação do povo judeu, ok? Nós acreditamos que só exista um arcanjo, e é o que a Bíblia revela que seria o arcanjo Miguel, ok? Tem uma questão interessante aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Capítulo 9 de Daniel. Olha o que diz aqui o capítulo 9. Vamos ver mais aqui sobre o arcanjo Miguel e Gabriel também, o Gabriel anjo. Ele entrega aqui algumas visões, algumas profecias, algumas revelações para Daniel. Capítulo 9, versículo 20. Olha só o que Daniel fala: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui a visão que ele tem do anjo é de uma figura de um homem, não significa que seja um homem literal, amém, irmão? Aí é a figura do anjo. Por quê? Quando o homem, que é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, olha como diz a Bíblia, veio rapidamente fazendo o quê? Cavalgando? Não, veio voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então eu fui para esse texto aqui para mostrar para você que Gabriel também participou
na entrega das profecias, das revisões para Daniel, perfeito? Agora você vai para capítulo 10, aí do lado, versículo 12. Aí, quem está falando com Daniel é o Gabriel, amém, irmão? Para você entender, por isso que eu li o capítulo 9, para você entender isso. Aí no capítulo 10, versículo 12 diz: então me disse, Daniel falando, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem é que veio? Gabriel. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha só. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você conhece a história, você sabe que Daniel estava orando e jejuando por 21 dias. Nesses 21 dias estava havendo uma batalha espiritual. No mundo espiritual estava acontecendo algumas coisas. Diz o verso 13 que o príncipe do reino da Pérsia, entenda que esse príncipe do reino da Pérsia não é literal. O anjo Gabriel está referindo isso aqui a uma força maligna, um príncipe. Podemos dizer que seria um principado que dominava a Pérsia, um reino pagão. Ok? E diz o texto aqui, Gabriel revela para ele: desde que você colocou o coração para se humilhar, para buscar Deus, em oração, em jejum, o príncipe da Pérsia, que não é um ser humano, aqui não se refere ao ser humano, literal, refere-se a um ser maligno, é um príncipe, um principado, responsável por dominar a mente do rei, para o lado maligno. Ele fez o que, irmãos? O que diz o texto aqui? Mas o príncipe do reino da Pérsia fez o que? Resistiu. Opa! Aprendemos aqui que há resistência espiritual. Quando o crente começa a buscar Deus, forças do mal se levantam, amém? O príncipe da Pérsia, que tinha o intuito de destruir o povo de Deus, ele estava buscando a Deus. Daniel buscava a Deus em oração, e o anjo Gabriel traz essa revelação no mundo espiritual. Olha, você estava orando, não estava? Mas eu vi resistência, percebi resistência no mundo espiritual. Mas quem que veio me ajudar? Porém, Miguel, ao arcanjo Miguel, que seria o protetor de Israel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. Aí, irmãos, não tem como nós especularmos. Como é que foi essa ajuda? Houve uma batalha celestial. Arcanjo Miguel puxou a espada dele e começou a lutar com o príncipe. Nós não podemos especular dessa maneira. Só o que a Bíblia nos revela é que houve uma resistência espiritual. Presta atenção, irmãos. Tudo que você decidir fazer para Deus, saiba que haverá resistência do mal. O diabo não quer que você avance, meu irmão. Satanás quer que você pare. Você parando agora, ele vai conseguir lá na frente o maior intuito, que é te levar para o inferno. Por que ele quer parar o crente agora? Lá na frente, ele quer levar você para o inferno. Ele não quer que você obtenha a coroa da vida. Você entende, irmão? Resistência. Daniel estava ali em peleja espiritual, orando, jejuando, e Gabriel revela: houve resistência. Mas o Miguel, o príncipe, o guardião do povo de Deus, o arcanjo, veio ajudar-me. Não foi um anjo comum. Gabriel estava dizendo que houve uma resistência. Ele sozinho não deu conta desse principado. Olha só. Gabriel está dizendo, lembre-se que Gabriel é um anjo. Miguel, principal, é mais poderoso. Ele teve que vir para ajudar Gabriel. Então começamos a perceber aqui a importância do arcanjo Miguel. E muitos estudiosos, e a gente percebe isso aqui nos livros de Daniel, aí tem uma citação do Apocalipse, a gente percebe que o arcanjo Miguel tem uma função importante lidando com o povo de Israel. Alguns chegam a esse entendimento de que ele seria protetor do povo de Israel. Ele vem para auxiliar o povo de Deus. Ok? Podemos especular sem cair em heresia, sem dizer nenhuma heresia, partindo desse princípio de que Israel possui um protetor, um anjo protetor, e que também haveria um principado maligno, o príncipe da Pérsia, comandando esse reinado pagão para oprimir outros povos. Podemos entender que cada nação, cada país, Deus pode enviar um arcanjo, um príncipe, para proteger
Assim como Satanás também dá ordens para outros principados, forças malignas, para trazer determinadas tragédias, desgraças, o mal para determinado país. Você percebe isso? Por exemplo, e esses demônios, eles agem, né, de formas distintas, né? Por exemplo, Brasil. Qual o tipo de pecado que predomina na nossa nação? Corrupção, violência. Irmãos, os últimos dados agora que eu vi essa semana, mata-se 6 pessoas assassinadas no Brasil por hora. Por hora. É por hora? Ou por minuto? Por hora. 6 pessoas por hora. 28 mil pessoas já foram assassinadas no Brasil. Irmão, isso é a guerra do Vietnã, a gente nem sabe. De janeiro até agosto, 28 mil pessoas foram assassinadas no país. O Brasil é um dos países que mais se mata pessoas. Um país extremamente violento. Não é o mais violento do mundo. O país mais violento do mundo fica na América do Sul. Se não me engano, o Panamá ou a Guatemala, um desses países latinos. Percebe? Então nós percebemos que o Brasil tem algumas características. O pecado é idolatria. Perfeito? Idolatria infernal, principalmente no Nordeste, Norte e Nordeste. Idolatria, violência, corrupção. Percebe que esses tipos de pecados predominam no país? Perfeito? Vocês já vão ver, por exemplo, grupos extremistas colocando bombas se explodindo no centro do Rio de Janeiro e em São Paulo. Outros tipos de demônios já trabalham com essa turma. Aonde que eles vão predominar? No Oriente Médio. Percebe? Então a gente percebe pelas características de determinados países o tipo de ação demoníaca. Imagina, o demônio, o príncipe que é responsável por levar a idolatria à Índia. Meu Deus do céu. 1 bilhão de habitantes, irmãos. País pequeno, 1 bilhão de habitantes, todo mundo vivendo, sabe? Um formigueiro humano na Índia, uma idolatria infernal. Percebe? É um tipo de demônio que escraviza e cria fortalezas ali infernais. Percebe? Então percebemos aqui pela palavra de Deus, começamos a perceber, a gente vai entrar mais nesse detalhe sobre principados, que assim como existe um principado do bem, existe do mal. Gabriel diz, olha, ele houve resistência. O príncipe da Pérsia, esse demônio, esse principado maligno, ele resistiu. Miguel teve que vir para me ajudar. Deu para você entender isso, irmãos? Essas questões espirituais, a gente começa a perceber a função do arcanjo Miguel. Aí você pode perguntar assim, pastor, será, pastor, que existam mais arcanjos? Eu penso que sim, irmão. Dá a entender isso. Se Miguel é o arcanjo principal, guardião de Israel, e as outras nações que invocam o nome do Senhor? Percebe? Eu penso que existam mais arcanjos, porém aprove o Espírito Santo não revelar o nome desses arcanjos. Amém? Esse é um entendimento que eu tenho. Segunda coisa, aprendemos aqui que existem os arcanjos e os anjos. Amém? Está anotando isso? Existe outra classe de anjos, podemos dizer, chamados querubins. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 80. Muito interessante isso, irmãos, porque vou dizer o porquê. É interessante a descrição dos querubins na Bíblia. Salmo 80, versículo 1. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos, mostra o teu resplendor. Agora abra em Gênesis 3, 24. Muito interessante, mas olha só. Querubim, Gênesis 3, 24 diz assim: e expulso o homem, como foi expulso do jardim do Éden, né? Adão. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, repita comigo, para guardar o caminho da árvore
quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, o que ele faz, o Senhor? Ele não coloca anjo nem arcanjo, ele coloca querub. A palavra querubim vem do hebraico querub, que significa exatamente isso, guardião. Interessante, né? Significa guardião, e também tem outro significado, significa cobrir, no intuito de proteger. Guardião. Então, a primeira menção dos querubins está aqui em Gênesis 3:24. Deus coloca querubins na entrada do jardim do Éden para proteger, para que Adão e Eva não pudessem mais tocar na árvore da vida, diz o texto aqui. É interessante, irmãos, porque no Oriente Antigo, o querubim não aparece somente na cultura hebraica, aparece também em outras culturas mesopotâmicas. Os arqueólogos descobriram, por exemplo, figuras, pinturas ou estátuas de reis sentados no trono, ladeados por querubins. E normalmente os querubins eram representados, eram figuras de leões, rosto de leão, leões alados com asas. Ok? A Bíblia descreve, né, 2 querubins em cima da arca da aliança, de ouro maciço, um de frente para o outro. Bem, a arca da aliança ela sumiu, né? Nós não temos como comprovar. Alguns estudiosos acreditam que esses 2 querubins que estavam na arca da aliança teria a figura de leão, mas não tem como comprovar isso. O que a Bíblia diz é que haviam 2 figuras de querubins em cima da tampa, né, da arca da aliança. Então é uma figura interessante que não aparece somente na cultura, na teologia hebraica, aparece também em outras culturas. E todas as vezes que outras culturas ali, mesopotâmica, mencionam querubim, aparece a figura de um leão com asas, um leão alado. É chamado de querub, guardião, protetor. Muito interessante isso, irmãos. Então nós não sabemos, né, se os anjos, essa classe de anjos aqui, chamada querubim, tem a figura de leão lá no céu. Eu não entendo desta forma, mas as descrições aqui nessa terra mostram ele como se fosse leão. Mas a Bíblia não diz isso, né? Mas é mais uma classe de anjos, querubins. Qual seria a função dos querubins? Guardar, né, irmãos? O próprio nome está dizendo, guardião. Primeira menção dele lá no Éden. O que ele guarda, pastor? A Bíblia não é clara para se referir. Será que ele guarda os homens? A Bíblia também não dá esse entendimento. O que a Bíblia fala, como disse semana passada, é que nós podemos orar a Deus pedindo para que anjos acampem ao nosso redor. Se é anjo comum, se é querubim que Deus vai mandar, não sei. Só sei que ele vai mandar anjos poderosos, amém, irmãos? Não estou nem aí qual é a classe, qualquer um. Eu penso que o menor de todos é super poderoso, amém, igreja? Se vai mandar anjo comum, se vai mandar querubim, eu estou nem aí. O que importa é que vai mandar, amém, irmão? Então eu estou mostrando isso aqui para você ficar ciente. Querubim, que termo é esse? É bíblico? Sim, está na Bíblia, aparece. Existem outros textos que falam sobre o querubim, normalmente descritos ao lado do trono da glória, como que se estivesse guardando o trono da glória. Interessante isso, ok? Então já aprendemos que existem anjos, arcanjos e querubins, perfeito? E existe uma outra classe, né? São chamados de serafins. Então temos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Qual é o texto que mostra isso, pastor? Isaías, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 6. É a visão de Isaías do trono da glória, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Versículo 1. Você achou?
Isaías 6:1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Olha que interessante a descrição deles, ó, irmãos. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus, e com 2 fazia o quê? Voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que nós podemos aprender dos serafins? A palavra serafim vem do hebraico seraf, significa ardentes, refulgentes, brilhantes. Alguns teólogos acreditam que eles teriam a aparência de labaredas de fogo, irmãos. Teria assim aquela aparência de fogo, justamente por conta do significado do nome deles. Significa ardente, refulgente, brilhante. Serafins, em toda a Bíblia, anota isso no seu caderno, em toda a Bíblia eles só aparecem aqui. Uma vez só eles aparecem, os serafins são mencionados na Bíblia. Em toda a Bíblia, só nessa descrição aqui do trono da glória. O que nós entendemos? Que são criaturas, é uma classe de seres angelicais, que me parece aqui pelo texto, que eles ficam o tempo todo ao redor do trono, louvando a Deus continuamente. Veja que eles voavam ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, irmãos, percebe uma classe de anjos que Deus cria para ficar ao redor do trono. Que interessante, né? Então, se nós formos refletindo, pensando a respeito disso, parece-nos que eles não têm outra função senão voar ao redor do trono. Pastor, 6 asas tem significados aí, irmão. Vamos analisar? Diz aqui o texto no versículo 2 que com 2 asas eles faziam o quê? Cobriam o rosto. Aqui nós temos uma referência, uma atitude de reverência. Os serafins nos ensinam que diante de Deus é necessário reverência, respeito. Amém, igreja? Muitas pessoas perderam isso, né? Esse sentido de reverência, de estar na casa de Deus. Já falei isso aqui, né? Eu sou do tempo que eu pedia permissão ao pastor para subir no altar, né? Muitas igrejas todo mundo sobe de qualquer forma, tá? Ah, pastor, o altar é mais santo do que aí? Não necessariamente, mas nós entendemos da mesma forma que o santuário é um lugar para se adorar a Deus. Entendemos que o púlpito é um lugar sagrado, porque é da onde é ministrada a palavra de Deus, né? Então entendemos que o altar é um lugar importante, sem dúvida. Então, a reverência, muitos vão perdendo isso, né? Nossos filhos precisam aprender a reverenciar a casa de Deus. Evitar, né, a criança comendo biscoito, quer comer, vai lá para fora, né? Além de ter que vai sujar a igreja, ele vai crescendo sem esse senso de reverência. Ele acha que está numa cadeira de cinema, né? O louvor, a palavra de Deus sendo ministrada, ele está comendo, né? As pessoas estão fazendo o que bem entendem. Fora aqueles ainda que estão mascando chiclete, né? E colando debaixo da carteira. Irmãos, olha, Jesus Cristo de Nazaré. Já vi isso, crente todo culto. Já viu crente viciado em Bala House? Bala House, né? Tem que estar no bolso. E o problema é chupar Bala House, amém, irmão? Mata o mau hálito tranquilamente. O problema é, na hora da palavra, tira o papel e joga aqui no chão da igreja. Esse é o problema. Falta de reverência, né, querido? No mínimo, uma falta de respeito para com a irmã que vai limpar a casa de Deus na terça-feira. Percebe? Então falta-nos muito essa questão da reverência, né? Tem um vídeo que circula na internet aí falando sobre as igrejas prostitutas, né? Igrejas que já se corromperam. Isso é verdade. Tá um vídeo rodando, um pastor fazendo com jovens, me parecia que era o líder dos jovens, fazendo dentro da igreja um concurso de baile funk. Você já viu nesse vídeo rodando? Querida, as meninas iam até embaixo, até o chão, com micro short, uma dança sensual. Tem outro vídeo também rodando, e me parece que é uma igreja na África, 2 meninas fazendo coreografia, só que as meninas peladas, praticamente peladas, roupinha, sabe? Levantava a saia, levantando a perna, olha, ridículo.
uma igreja prostituta, uma igreja, e o pastor, os irmãos na frente olhando, admirando. Que é isso, irmão? Uma dança sensual não está glorificando o nome do Senhor. Então, tem que ter esse cuidado, né? Senão a reverência vai embora. Os serafins, diante do trono da glória, o que eles faziam? Com duas asas, eles cobriam o rosto, um sinal de respeito e reverência ao Deus vivo. Amém, igreja? Nós não podemos perder esse senso de reverência. Se nós não tivermos um senso de reverência, você vai ser santo tanto aqui do lado dos irmãos, quanto lá fora, quando ninguém está te vendo. Amém, irmão? Você vai ser santo aqui do meu lado, porque você está diante do pastor, quanto vai ser santo lá fora, quando ninguém está te observando. A reverência, ela tem que permanecer, ela pode ser somente durante o culto. Amém, meu irmão? Tem que permanecer lá fora. A reverência é ter o senso de que Deus me acompanha, de que Ele observa todos os meus passos. Tendo esse senso de reverência e de temor, o que vai acontecer? Eu vou fugir do pecado. O que vai acontecer? Eu vou procurar temer ao Senhor. Eu vou procurar temer ao meu Deus, honrar meu Deus onde quer que eu esteja. Lá no meu trabalho, lá na festa do Dia das Mães da minha parentela. Onde eu estiver, eu vou ser crente. Amém, irmão? Ser crente na igreja é fácil. Todo mundo é santo. Amém, irmão? Todo mundo é lindo. Todo mundo está cheiroso, tomado banho. Amém, irmão? Ser crente aqui é fácil. Lá fora está o nosso grande desafio. Lá fora está o nosso grande desafio. Jesus compara o crente ao sal, né? Ele precisa dar sabor. Ele precisa dar sabor. Ele precisa, vou usar essa expressão, contagiar. Porque se você está perdido, se você serve ao diabo, você não contagia, você contamina do lado mal. Perfeito? Então algo tem se perdido, não é? Reverência. Reverência ao Senhor. Diz o texto aqui que os outros, com as outras duas asas, ele cobriu os seus pés. E aqui fala de quê? De santidade, né? Fala sobre andar. Cobriu com as duas asas o rosto, sinal de reverência, e cobriu com as duas asas os pés, falando sobre um andar santo diante do Senhor. Irmãos, eu tenho assim ficado muito triste porque chegam notícias, sabe, de muitos cantores evangélicos, uma turma antiga que canta já há 20 anos, pessoal bom, sabe, com talento, com inspiração para compor, para cantar, tudo caindo em adultério, irmão. Tudo caindo. Pastorada, muitos pastores caindo, como eu nunca vi na minha vida. Muitos, infelizmente, muitos pastores, sabe? Chega essas notícias, já dói no coração. Porque quando o cara ele adultera, ele não perde só o ministério, né? Perde família, perde a honra dele, vai pro brejo. Tudo que ele construiu em 15, 20, 30 anos, vai pro rabo baixo, sabe? Então os camaradas estão se esquecendo de temer o Senhor. Se o cara não tem medo de perder a salvação, no mínimo ele tem que ter medo de quê? De perder a família. Porque a família é tudo, amém, irmão? A família é tudo. Tu tá morrendo lá no hospital, lá, quem vai ficar contigo, meu irmão? É tua mulher, tua esposa. Quem vai ficar contigo? Teu marido, seus filhos. Parentela vai de vez em quando só para se despedir, tchau. Não vai ficar lá, não. A noite toda contigo, não. Então o camarada não tem medo de perder a salvação, não tem medo de perder o ministério, tem medo pelo menos de perder a família, né? Tem medo das consequências. As consequências são terríveis e perduram por muito tempo. Ainda que Deus perdoe o cara, ele vai colher o fruto, né? Ele vai colher o fruto. Eu tenho visto jovens, tenho visto adultos, por desobedecer a Deus, por não dar ouvidos a Deus, sofrendo amargamente, irmão. Comendo literalmente aquela expressão que usam, comendo o pão, comida, pizza que o diabo amassou, tudo que o diabo está amassando, está entregando, porque desobedece a Deus. Ouviu o pastor falar, ouviu, mas não quer dar ouvido. Então estão pagando para ver, tudo por conta da desobediência, tudo porque não quer andar em santidade. Irmãos, ninguém aqui é super-homem, meu irmão? Eu não sou super-homem, você não é. Todos nós temos desejos da carne. Mas a Bíblia vai dizer, foge da aparência do mal.
Foge. Se você encarar, você cai. Fuja. Procure evitar. O bispo Volney trouxe um seminário, o Fábio viu lá, um seminário sobre família. Ele falou sobre pornografia. Meu Deus do céu. 70 pesquisas nos Estados Unidos, 70% dos homens crentes são viciados em pornografia. Estamos falando de homens crentes. O percentual é igual no mundo. É um vício. É um vício. O hormônio, presta atenção, irmão, o hormônio responsável pela questão sexual em mim, em você, é um hormônio chamado dopamina. A dopamina, os cientistas dizem que ela é mais forte do que o vício da cocaína. Você entende por que é difícil para o crente largar a pornografia? Já é crente, batizado, lê a Bíblia, vem na igreja, mas está lá. Detalhe: 88% dos divórcios, 60% dos divórcios nos Estados Unidos são ocasionados por causa de traição, adultério. Detalhe: as mulheres também estão viciadas em pornografia. Foram dados que nos deixaram alarmados, nos deixaram refletindo. Meu Deus. Eu falei para o bispo, bispo, aí ele falou assim: essa palestra foi boa, né? Ele sentou lá para jantar e comentou comigo. Aí eu falei: bispo, sabe qual é o grande problema? O X da questão hoje é que quando um homem ou uma mulher queria ver pornografia, o que ele tinha que fazer? O que tinha que fazer? Na banca de jornal para comprar a revista Playboy, ou ir na locadora, escondido, para ver se tinha algum crente olhando, sessão de filmes adultos, para alocar as fitas. Isso dá trabalho, né, irmão? Dá trabalho para ser pego. Crente viciado em pornografia. Hoje, um clique te leva para o pecado. E não é só homem não, tá? Muitas mulheres viciadas em pornografia. Queridos, em nome de Jesus, Deus nos chama a fugir do pecado. Amém, irmão? Os serafins cobriam o rosto, cobriam os pés, sinal de santidade, um andar com Deus em santidade. Mulheres usam, muitas mulheres, pastor, tem mulher na igreja viciada em pornografia? Tem. Tudo começa quando ela fala assim: o nosso relacionamento, o nosso casamento precisa ser apimentado, amor. Ela diz para o marido: não tem nada a ver a gente assistir um filme para incrementar. Só que naquele filme existem pessoas que são endemoniadas, são prostitutas e prostitutos que vendem seu corpo. Eles dizem que são atrizes, né? Não são atrizes. São prostitutos e prostitutos que são filmados. E ali existe um mal. Então você, teu esposo, abre a janela, abre a porta da tua casa, achando que isso é normal para apimentar o teu casamento. Vamos assistir um filme pornográfico. Quando se depara, quando vê, é como o vício, irmão, da cocaína. O camarada começa porque fuma maconha, depois ele quer algo mais forte, ele vai para cocaína já não resolve, ele faz o quê? Vai para o crack. E você sabe o fim que tá. O cara começa entrando em sites pornográficos. Até então tá tudo bem, né? Tudo bem, só está no virtual. O bicho estava dizendo na palestra: agora existe óculos 3D, como no cinema, para o cara assistir filme pornográfico, para ter a sensação real. Então ele começa, vai vendo, ele começa só assistindo, entrando no site, convida a esposa, algumas esposas aceitam, tipo assim, pelo menos eu sei o que ele está fazendo. Olha a ingenuidade da esposa: eu sei que ele está vindo comigo aqui, então vou acompanhá-lo. Como se ele não fosse fazer por trás, né? Começa ali. Muitos começam, ele assiste com a esposa, daqui a pouco o que ele faz? Esconde da esposa, já entra em sala de bate-papo, troca de casais, homossexualismo. Vê homem com homem, mulher com mulher. Ele sempre foi hétero. O diabo coloca o desejo dele ter uma experiência homossexual. Então é como uma droga. Eu não falei para você? A dopamina, ela pede. Como a cocaína vai pedir droga mais pesada, a pornografia, o hormônio da dopamina vai pedir que a tua carne seja o que? Mais saciada. Então só enxergar, só ver um vídeo, não vai mais satisfazer. Ele vai o que? Começar a marcar encontros. Queridos, os serafins nos ensinam
a andarmos em santidade. Cobramos os nossos pés, amém, irmãos? Que nós possamos andar em santidade. Foge disso. Pastor, eu sou uma mulher cristã, meu marido não é crente, me força. Você não é forçado dessas coisas não, amém, querida? Tenha sabedoria, ora a Deus, repreende o demônio. Santa, a mulher de Deus, ela santifica o marido incrédulo. Santificar no sentido de ser uma referência para ele, de poder influenciá-lo. Amém, queridas? Então, são coisas que não são tocadas, não são ditas nas igrejas. O bispo Borém falou, já foi a muitos congressos, nunca ninguém tocou nesse assunto. Vou tocar nesse assunto hoje. Então nos leva a refletir, a tomarmos nossos cuidados, amém, irmãos? Um clique no teu celular, irmão. Você está no teu celular, está vendo uma coisa ali, nada a ver, no futebol, aí aparece às vezes um convite, entra aqui nesse site, dali você pode se perder, entrar num vício que destrói a tua fé e mina a tua vida espiritual. Amém, querido? É um vício como cocaína, é um vício como crack. Existem já instituições especializadas em cuidar de viciados sexualmente. Você entende? Porque é um vício que precisa ser tratado como qualquer outro. É necessária libertação. Então nós temos que tomar muito cuidado, amém, igreja? Ah, pastor, eu sou uma pessoa tranquila, pastor, não faço mal a ninguém, mas eu tenho lá os meus sites preferidos. Foge, amém, irmãos? Foge, senão o inimigo ele pode armar ciladas para nós. Nenhum de nós estamos imunes. Todos nós temos desejo sexual, é uma necessidade fisiológica. Então, o sexo ele pode ser deturpado com essas coisas. Sexo é uma bênção dentro do casamento, amém? Então Satanás ele quer deturpar, ele quer levar o jovem para a fornicação, quer levar o casado para o adultério, ele quer fazer com que o casado e o solteiro se tornem viciados em pornografia. Está entendendo isso, irmão? Então vamos ter cuidado, vamos fugir da aparência do mal, vamos evitar. Eu entrei na internet e vi o pastor Marcos Scott, que esteve pregando lá. Ele falou sobre a tentação. Ele falou, olha, a tentação, o grande problema da tentação é porque nós nos entretemos com a tentação. A gente dá confiança, podemos dizer, a gente alimenta. Mas a tentação a gente tem que fugir. A gente precisa fugir, senão a gente cede, senão a gente cai. Amém, irmãos? Então nós temos aqui os serafins cobrindo o rosto, cobrindo os seus pés. E fazendo o que mais? Com as outras duas asas ele fazia o que? Voava. Fala da capacidade de movimento e locomoção para cumprirem a vontade de Deus. Você está disposto sempre a cumprir a vontade de Deus, irmão? É uma luta, né, irmão? Todo dia, né? Você tem que decidir se você vai cumprir, vai querer fazer a vontade de Deus ou não. Os serafins, com essa atitude de com as duas asas voarem, sabe? Voar para estar fazendo a vontade de Deus, nos indica e nos ensina isso. Estarmos sempre prontos a servir a Deus, sem reservas. Amém? Muito bem, agora eu quero ir para Colossenses capítulo 1, para a gente falar sobre outras classes. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nós utilizamos ele semana passada e vamos utilizá-lo novamente. Você achou? Amém? Diz essa palavra de Deus, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Aí diz o seguinte: olha o que Jesus criou. Sejam tronos, repita comigo, tronos. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, se você quiser anotar aí para ser mais visível, para você fazer algumas observações, então nós temos aqui 4 classes de seres angelicais. São nomes diferentes, né, pastor? Uma classe de anjos chamada de tronos. Pois é, tronos, soberanias, algumas versões dizem domínios, né?
A versão corrigida, Almeida Revista Corrigida, diz domínio. Então temos aqui tronos, soberanias ou domínios, nós temos principados e nós temos a quarta classe chamada potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o que a gente percebe aqui? Que existem essas classes de seres angelicais, tanto de seres bons que não se rebelaram, podemos dizer assim, existem tronos, soberanias, principados, ok? Tanto do lado do bem, quanto existe essa classe também do lado do mal, porque ele criou, está falando sobre a criação. Inicialmente, né, tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. Alguns permaneceram fiéis e outros se rebelaram, perfeito? Aí eu fui fazer uma pesquisa para saber, talvez aqui, a função de cada um deles, por conta do nome lá no original grego, porque em português não tem muita, né? Por exemplo, essa primeira classe aqui, tronos, lá no grego é tronoi, refere-se a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade de Deus e à sua soberania. A própria expressão tronos dá a entender que seja uma classe de anjos que trabalham, exercem uma função diante do trono de Deus. O próprio termo, seres chamados de tronos, o que eles fazem? É possível que eles exerçam uma função próxima ao trono do Senhor. Interessante, né? Tronos. Poderosos? Com certeza. A segunda classe seriam soberanias ou domínios, né? A palavra grega é kriotes, que significa dominação. Tem como função executar ordens de Deus sobre as coisas criadas. Olha só, dominação. São seres que dominam alguma coisa. Então alguns estudiosos acreditam que eles dominem as forças da natureza, por exemplo. A gente vai ver muito isso no livro do Apocalipse, da grande tribulação. Anjos de Deus exercendo domínios, algumas ações sobre a natureza. A gente vai, em outros domingos, a gente vai chegar lá. Perfeito? Alguns estudiosos, por exemplo, quando há aquela tempestade, há uma tempestade lá nos evangelhos, que Jesus está dormindo, os discípulos ficam o quê? Desesperados para acordar o mestre. Uma tempestade que eles perceberam que a vida deles estava o quê? Em risco. Alguns estudiosos, uma especulação, acreditam que quem estava trazendo aquela tempestade ali seriam esses tipos de seres, só que do lado maligno. Percebe? Seriam forças angelicais, domínios ou soberanias, que estavam trazendo aquela tempestade para tentar afundar o barco e matar os discípulos. É uma conjectura. Nós não temos essa certeza. Mas Jesus, diz a Bíblia, que Jesus dormia tranquilamente, né? Tranquilamente. E ele acalma a tempestade. Diz o texto que ele acalma. Vento, mar, quieta-te. Então, por conta de Jesus ter dado uma ordem para que a tempestade acalmasse, de fato acalmou, alguns teólogos acreditam que esse mover, aquela tempestade teria sido causada por um desses seres angelicais do lado mal, por um desses que são denominados de domínios ou soberanias. Eles mexeriam com as forças da natureza. Pastor, então quer dizer que toda tragédia meteorológica são esses demônios que causam? Não. Também entendo que Deus permita, Deus também atue com o juízo dele em alguns casos. A gente não pode generalizar, mas é possível que alguns eventos meteorológicos que trazem morte, devastação e destruição possam ser causados por esses seres chamados de soberanias ou domínios. Ok? Muito bem. Terceira classe seriam as potestades, né? O termo aqui no grego é exousia, e o termo significa isso, né? Autoridade. Olha só, seres angelicais que são classificados, são chamados de autoridade. Você olha o anjo e o nome dele é autoridade. Interessante, né? Só que esse termo aqui também refere-se a uma palavra chamada jurisdição. Opa!
Olha só, irmão, vamos refletir. Anjos que tem um termo chamado exousia, que significa autoridade sobre uma jurisdição. O que nós começamos a perceber? Que tanto do lado do bem, quanto do lado do mal, existe uma classe chamada potestade, que eles possuem uma jurisdição, ou seja, um raio de atuação. Então, podemos entender que existe tanto uma potestade do mal, que tem um raio de ação, uma jurisdição, onde está restrito para trazer a tragédia. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma potestade, e você vê claramente aonde ele atua com mais rigor, com mais intensidade, na violência. Irmãos, o estado do Rio de Janeiro está insuportável. Eu conversava com pessoas, as pessoas estão muito tristes. Ontem morreu ontem o 70º policial assassinado no Rio de Janeiro. 100 homens perderam suas famílias. Foi embora e suas famílias ficaram aí à mercê do Estado, né? Eu não sei se você sabe, quando as viúvas da Polícia Militar, quando o indivíduo morre, não sei se está assim ainda, né? Elas levam muitos meses para começar a receber a pensão, né? Não sei se está assim ainda. Alguns anos atrás, não sei se está assim ainda, havia um seguro de vida de 100 mil reais que elas pelejavam para receber do Estado. O Estado quebrado, vai pagar 100 mil para uma viúva, não é ruim. Então, irmãos, um caos, uma violência. Eu estava vendo esses dias, anteontem, os vídeos feitos por moradores e por alguns repórteres suicidas, kamikazes, das 2 semanas do tiroteio na favela do Jacarezinho, irmão. Coisa, parece que é outro mundo, é a faixa de Gaza. Ou seja, o Rio de Janeiro tomado pela bandidagem. Irmão, o que é isso? Se não uma ação demoníaca de um principado, desse demônio miserável que tem uma jurisdição. Qual é a jurisdição dele? Rio de Janeiro. Função dele principal: causar o terror, a tensão, a violência, matar pai de família no Rio de Janeiro. Infelizmente, tem obtido isso. Mas sabe o que nos falta? Falta a igreja orar mais, né? Falta nós invocarmos o nome do Senhor. O que você vai fazer? Vamos todos lá para a linha vermelha fazer um protesto de paz? Ou chamar o pessoal lá da favela da Amarela? Vamos trocar tiro, vamos eliminar vocês? Não, isso não adianta. Você enxugar gelo, entrar dentro das favelas para matar bandido, eles brotam como se fossem ratos. A igreja tem que fazer o quê? A igreja tem que viver o Evangelho, amém, irmão? Pregar o Evangelho e orar, irmão. A igreja tem preguiça de orar. A igreja não quer viver o Evangelho, a igreja não quer pregar o Evangelho. O crente não lê a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, se eu não me aprofundar a palavra de Deus, eu vou pregar o quê, irmão? Aí você vê o crente, né? Aí você vê o crente assim. O Facebook agora está com umas palhaçadinhas, né? Quem que você deseja ser na novela Força do Querer? Aí o crente, quem que eu desejo ser? Eu quero ser a personagem da Isis Valverde. Eu quero ser o personagem de Juliana Paz. Aí o crente bota lá o que quer ser. O Facebook joga, né, irmão? O Facebook joga. Você aceita essa frase se você quiser. E o crente compartilha. Não, eu quero ser artista da Globo, lésbicas, homossexuais e viciados em cocaína. Eu quero ser igual a eles. Tá entendendo, irmão? Porque hoje em dia está esse caos, esse principado maldito tem predominado. Falta-nos isso. Falta-nos isso. Eu vi um testemunho, não sei quando já viram aqui, um testemunho de uma sul-coreana, ela está aqui no Brasil. 5 minutos, ela dizendo o que Deus fez na Coreia do Sul. Quem viu esse testemunho? Viu? Tremendo, irmão. O segredo foi o que ali? Orar. Não disse mais nada. Nada de fantástico. Orar. Acontece que lá na Coreia do Sul eles adquiriram um hábito de orar pelas madrugadas, de abrir igreja 4 horas da manhã, os crentes vinham tudo para a igreja orar, todo dia, todos os dias. Eles têm esse hábito até hoje. Ela disse, vamos ver se eu lembro aqui alguns dados que ela deu. Ela disse o seguinte, que depois da Guerra da Coreia, né, na década de 50, houve a Guerra da Coreia, olha só, dos anos 60, dos anos 70, a Coreia do Sul era o 4º país mais pobre do planeta. Ela disse, 80% da população eram de favelados. Um país na miséria. E ela disse o seguinte, ela falou, lá na Coreia nós temos uma expressão, quando um pai de família fica 3 dias sem comer, ele perde a linha, ele vai assaltar e rouba, todo mundo perde a dignidade, cara, da fome e da miséria.
Ela falou, os poucos crentes que restaram depois dessa guerra foram movidos pelo Espírito de Deus para começar a orar. A igreja se uniu, as denominações se uniram, e eles começaram a orar pelas madrugadas. Eles têm isso até hoje, né? Na Coreia do Sul, na igreja do Poyonchu, eles têm isso até hoje. As igrejas ficam abertas 24 horas por dia, e qualquer hora que você chegar na igreja, 3 da manhã, 2 da manhã, tem grupo orando lá, relógio de oração. E eles começaram a fazer isso. E ela disse o seguinte: nós começamos a orar pelas autoridades, pelos políticos. Começamos a orar. A igreja só orando pelos políticos, orando pelos políticos. E Deus começou a falar, Deus começou a mover. Em 2 décadas, Deus moveu os políticos ao ponto de eles investirem na educação. Você sabe que a educação sul-coreana é exemplo para o planeta. Uma das melhores educações do mundo em 20 anos. Hoje a Coreia é a 12ª maior potência, 12º país mais rico do mundo em 20 anos. Ela falou, veja, irmãos, quando a igreja começa a orar, o que acontece? O que acontece numa nação? E eles são um dos povos mais avivados hoje, né? Podemos assim dizer, do Oriente, pregando a palavra de Deus e enviando missionários para todas as nações. Mas tudo começou na oração, né, irmão? A gente não quer orar. A gente chama, vem orar. Não, estou tomando conta da minha vida, estou cansado. Irmão, todo mundo está cansado, né, irmão? A gente faz nossas atividades, todo mundo fica cansado. Mas você precisa valorizar isso. A gente precisa orar pelas nações. Lembre das autoridades. Ora, Senhor, tem misericórdia do Michel. Tem misericórdia desse homem. Não importa, irmão, se ele é crente ou não. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Só vou orar quando ele se converter, pastor. Não, meu irmão. A Bíblia diz para você orar por ele, para Deus ter misericórdia, para dar direcionamento. As autoridades sul-coreanas, todas afundadas na corrupção depois de uma guerra. Ela disse que a igreja da Coreia orou por eles assim mesmo. E Deus fez um mover poderoso. Hoje, grande parte da Coreia do Sul é evangélica. Mais de 10 milhões de habitantes. Percebe, querido? Tudo começou quando a igreja se propôs a orar. Então a oração tem que ser, você precisa levar a sério a sua vida de oração. Pastor, mas eu trabalho o dia todo, pastor. Eu vim para o culto de oração, estou cansado. Querido, todo mundo está cansado. Se você quer saber, eu estou cansado da viagem. Foram 10 horas dirigindo, irmão. Isso não é mole, não. Para quem não tem costume, né? Me senti um motorista do Uber. Olha, eu nunca dirigi tanto na vida. Eu estou aqui na bagaça, porque eu cheguei na quinta-feira de noite e na sexta-feira já fui para o Rio de novo. Fiquei o dia todo ontem em aula, voltei, cheguei direto do Rio, vim para cá da igreja, saí ontem daqui 10 e pouca da noite. Bagacinho, um bagaço da laranja, eu estou aqui, mas nada pode me parar, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Amém. Não posso deixar o cansaço me deter, eu não posso deixar de orar porque eu estou cansado. Todo mundo trabalha, irmão, e o tempo vai passando, vai piorando, não é mesmo? Vai, ó, dor na artrite, coluna, artrose. Eu comecei a sentir umas dores, eu falei, meu Deus, eu estou ficando velho mesmo. Nunca senti umas dores assim, cara. Eu sei que é enfermeiro, não sei o que é. A pessoa doeu aqui, uma dor, passei um bengué. Eu falei, Jesus, é a idade. Querido, não vai melhorar. Aí você vai parar. Vai se aposentar? Me aposentei de Jesus também, pastor. Estou ficando velho. Hã? Que irmão. Daniel, da adolescência até 80 e poucos anos de idade, servindo a Deus, amém, irmão? Tu vê os exemplos bíblicos. Então nós não podemos nos deter. Falta a igreja orar. Falta a igreja carioca, a igreja do Rio de Janeiro. Tem muito crente no Rio de Janeiro, não tem, irmão? Mas por que nós não estamos fazendo diferença? Está faltando a igreja levar a sério a vida de oração, amém, meu irmão? Principados, príncipes. Lembra que nós lemos no Antigo Testamento lá? Príncipe da Pérsia. Há um príncipe no Rio de Janeiro, um demônio, uma potestade. Que se Deus está, eu entendo que Deus está enviando sim também principados da parte dele para a peleja com esse príncipe maligno. Mas o que fortalece os anjos de Deus? O que fortaleceu Miguel? O propósito que Deus colocou no coração de Daniel de jejuar e de orar. Olha, Daniel, houve resistência, mas desde o primeiro dia que começou a orar, o negócio ficou quente no mundo espiritual. Então, quando a igreja começa a orar, a levar a sério o principado do bem, vai prevalecer sobre o principado do mal. O
O que alimenta a potestade do mal? Você sabe o que alimenta? Pecado. O carioca foi andado no pecado. A igreja carioca só quer saber de show. A igreja carioca só quer saber de ubaú. Fala um show aqui da Boa Vista hoje para você ver se não lota. 90% sem compromisso com Deus. Não sou contra o show, não. Comprei para revolucionar o mundo. Não, né? É só para dar 150 mil para Aline Barros. É só para dar 130 mil para Bruna Carla. Ah, ok. Irmão, você cantar 1 hora ganha para cobrar 150 mil, irmão. 150 mil? Irmão, eu canto aqui várias horas por semana. Vou ficar milionário. Olha, ficou rouco. Foi por essa base, por essa análise, não é verdade? O que alimenta esse principado do mal que traz tanta violência e tragédia para o Rio de Janeiro? Você tem passado ali no Jacarezinho, irmão? Você está passando ali na Avenida Brasil? Olha a Cracolândia, céu aberto. Você tem que passar, Jesus esconde o relógio, a carteira e o cordão. Cuidado para passar o arrastão. Estão fazendo arrastão à luz do dia, irmão. À luz do dia. Meu irmão, motorista do Uber, conversando com ele ontem. Ele parei de trabalhar de madrugada. A esposa dele está grávida há 9 meses. Semana passada, entrou dentro de uma favela. Foi levar uma passageira dentro da favela, 3 da manhã. Carro dele todo preto, né? Filmado. Jesus. Os caras, abaixa o vidro, rapaz. Botou a pistola na cabeça dele. Abaixa o vidro, rapaz. Tu é maluco de entrar aqui. Eu sou Uber, pelo amor de Deus, sou Uber. Abaixa o vidro, rapaz. Tu é maluco. E tremendo. Irmãos, e se o cara tira primeiro para depois perguntar se ele era Uber? Tá faltando o que para nós, irmãos? Para a igreja brasileira? Tá sim. Parece que tem mais bandido do que trabalhador no Rio de Janeiro. Grande parte da culpa é nossa. Que a igreja não quer orar. Qual é o culto menos frequentado de todas as igrejas do Brasil? Qual é? Culto de? Opa, então você sabe a razão? Você não pode reclamar porque está à mercê da violência. Não podemos, irmão. Principalmente você não vai orar. Você não pode reclamar, não. Você vai ter o carro. Se fizer arrastão, né? Vermelho, 10 horas da manhã. Não podemos reclamar. O que muda é a oração. Porque você não vai lá trocar tiro com ele. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia são espirituais. Ah, pastor, vamos fazer uma passeata, né? Tem uma igreja presbiteriana lá do Rio. Tem uma ONG, né? Que faz a passeata, né? Rio pela Paz. A igreja participa, tem um pastor responsável. Ok, é válido? É. Mas se não orar, se não pregar o evangelho, irmão, vamos ficar o que? Estagnados. Então o que alimenta esse principado maldito que está no Rio de Janeiro? Pecado. O que vai fazer o príncipe de Deus prevalecer, como Miguel prevaleceu sobre o príncipe da Pérsia, é o que? Oração, compromisso com Deus, irmão. Você está entendendo agora o segredo? Se é que posso chamar esse segredo, e a Bíblia está tão clara aqui. Então existem os tronos, soberanias, principados. E o último qual é? Potestades. É isso? Potestades. Do grego arcaio, principal. Muito semelhante aos principados. Não há muita diferenciação, irmão. Seria também uma espécie de espírito maligno, um ser angelical, chefe. Então você entende o seguinte: se existem um príncipe, um potestade, um ser poderoso que comanda, tem uma jurisdição de um estado, você entende também que existem outros seres malignos de menos poder sob as ordens desse príncipe? Claro que tem, né, irmão? É óbvio, né, irmão? Se existe um chefe, uma potestade, um principado com a jurisdição do Rio de Janeiro, comandando, trazendo mal para o Rio, com certeza sobre as suas ordens existem outros seres menores que chamamos o quê? De demônios. Aqueles que incorporam nas pessoas, aquele que entra no corpo de uma mulher para fazer ela prostituta, aquele demônio que está lá incorporado naquele camarada que está segurando um fuzil agora, pronto para matar ou morrer na boca de fumo. Demônio. Sobre as ordens deste principado, dessa potestade, que está sobre as ordens de um ser chamado
Satanás, que é o chefe maior. Você está entendendo, irmãos? Então nós passamos aqui os nossos olhos nessa hierarquia, sempre lembrando os irmãos que principados, potestades, soberanias, né? Tanto existe do lado do bem quanto do lado do mal. Porque desde que eu sou adolescente sempre ouvi alguns pastores dizendo: vamos repreender os principados, e muitos crentes acham que principados é só do lado do maligno. Não. Pelo texto você vê claramente que todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. Só que aqueles que foram criados bons, alguns se rebelaram, se tornaram demônios, foram para o lado do maligno. Deu para você entender isso, irmãos? Você lia esse texto aqui, talvez não tivesse esse entendimento, né, do que seriam isso: tronos, soberanias, principados e potestades, né? Alguns estudiosos acham também, irmãos, que os principados, né, eles controlam também nações. Assim como existem principados e potestades comandando estados, até mesmo cidades menores, bairros, existiriam comandando o que? Nações. Então, imagina, qual é a nação mais potente do mundo? Estados Unidos da América, não é isso? Imagina a força que este principado, essa potestade maligna, que recebe a convivência direta de Satanás para tentar destruir, para levar o mal para os Estados Unidos da América, que é o país mais poderoso do mundo. Percebe? Nessa palestra que o bispo Volney deu, ele trouxe um dado interessante. Ele disse que os 3 países, os maiores produtores de pornografia do planeta, me surpreendeu também esse dado: Estados Unidos, Holanda e Brasil. Você sabia disso? Brasil e Holanda, nessa ordem, né? Estados Unidos, Brasil em segundo lugar, né? Gente, eu não tinha essa noção não, irmão. A indústria pornográfica, quem manda? E é uma indústria bilionária. Pessoas são levadas com promessa de trabalhar, de ter trabalho honesto nos Estados Unidos, chega lá, são arregimentadas e se transformam em garotas de programa, em prostitutas, em atrizes pornô. Estados Unidos e Brasil e Holanda, irmão. E você sabe, né, irmão? A reforma protestante no século XVI, XVII frutificou de tal maneira na Holanda, e hoje a Holanda está um país depravado, né? Prostitutas ficam nas lojas, nas ruas, nas vitrines, se mostrando como se fosse uma mercadoria, à luz do dia. Praças onde o governo se permite o camarada se drogar sem ser importunado pela polícia. É isso aí, irmãos. A eutanásia já foi liberada na Holanda. O aborto já foi, talvez, estão ainda em análise, mas não vai demorar não. O casamento gay já foi liberado também. Então o país da Holanda, nesses últimos anos, tem se mostrado um país muito liberal. Então não nos estranha que seja o 3º maior produtor de pornografia. Por quê? Porque a imoralidade, porque o pecado está alimentando esse principado maldito, que é responsável por destruir, por levar a depravação para a Holanda. Percebe? O que outrora foi um país que promulgou o Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer saber, Jacob Armínio, um homem que sistematizou a doutrina arminiana, era holandês. Um país que tem raízes protestantes hoje, um país depravado, um país perdido, praticamente não tem igreja evangélica lá. As que tem são igrejas mortas. A semelhança da Holanda, a Alemanha, a Inglaterra, para você ser um pastor lá, você faz concurso, é funcionário público, não é vocação, não é um chamar de Deus. O cara faz concurso público, então ele é funcionário do Estado. Se ele pregar ou não, ele está recebendo dinheiro dele. Se entra pessoas para a igreja ou não, tanto faz. O importante é não o salário no final do mês, é um funcionário público. Capelão da Inglaterra, funcionário público. Pastor anglicano da Inglaterra, funcionário público. Nas cerimônias, nos casamentos da família real, ele é pago para isso. Vai lá, faz o casamento, está tudo certo. Quando tem um culto da igreja anglicana, vai lá, faz. Não há compromisso. O reino de Deus está perdido. A Europa, infelizmente, está afundada no pecado. Mas graças a Deus, irmãos, diante de tudo isso, eu louvo a Deus, porque sempre, repita comigo, sempre haverá um remanescente.
Se nós pegarmos firmes com Jesus, nós somos os remanescentes. Sempre haverá um povo fiel. 7.000, Deus disse para Elias, 7.000 que não se prostraram e nem beijaram a Baal. Sempre haverá um povo fiel. O pastor Marcos Rocha estava dizendo, né? O pastor Marcos Rocha entrou nessa palestra lá que eu fiquei impactado, irmão. Ele é líder de treinamento de uma base da Jocum, jovens com uma missão lá no Paraná. Um homem que ia viajar o mundo todo. Foi que ele falou que teve um encontro de pastores e crentes, sabe onde? Dentro do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde mais de 1 milhão de pessoas foram exterminadas pelo holocausto nazista. Ele falou que um pastor judeu pregando lá, ele falou que foi um mover, sabe? Ele falou que o pastor começou a orar. O pastor começou a orar pedindo perdão por todos os pecados. Porque o pastor entendeu na oração que o povo de Israel sofreu tudo isso, esse holocausto, por causa dos seus pecados. Não foi isso, irmão? Por causa do pecado do povo de Israel, eles foram levados cativos para o cativeiro. O povo de Israel rejeitou o seu Messias. Você acha que o holocausto nazista aconteceu do nada? Não. A rebelião de Israel contra Deus. Ele fez uma oração e ele chorou. Ele falou assim: olha, irmãos, eu não sou homem de chorar, não. Mas a oração que aquele homem fez foi um mover poderoso. Havia pastores de várias nações ali dentro do campo de concentração de Auschwitz, um culto lá dentro. Ele falou que é um ambiente, sabe, um ambiente pesado. Quem visita Auschwitz, 1 milhão de pessoas. Ele falou que pega assim, ó, a terra de Auschwitz misturado, areia, pedra, resto de ossos. Qualquer parte que você fizer assim, 1 milhão de pessoas foram assassinadas ali, irmão, queimadas, torradas. Foi um ambiente pesado, você se sente assim, força. Existe isso também, né, irmão? Você que tem entendimento espiritual, existem lugares onde Satanás está assentado, demônios prevalecem ali. Existem casas que foram consagradas ao diabo, que você chega. Já foi isso? Já teve essa experiência, irmão? Chegar na casa de alguém, sentir assim um ambiente pesado, você chegar e se arrepiar todo, sentir uma coisa horrível, uma sensação horrível. Quem já teve essa experiência? Pois é, porque é um ambiente consagrado. Normalmente alguém daquela família servia a demônios. Percebe? Quando eu cheguei aqui em Ararão, recebi um convite para ir numa casa fazer uma visita, para fazer oração. E uma família, irmão, totalmente destruída. Coisas assim, não vou falar aqui, irmão, não vou falar coisas que estavam acontecendo nessa família, coisa pesadíssima. Aí o pai me chamou para ir lá na oração, dono da casa. A mulher não quis participar da oração, saiu de casa. As filhas perdidas. Irmão, na hora que eu fui pro quarto dele, pastor, eu preciso chorar aqui no meu quarto, aqui eu tô sentindo uma coisa estranha. Aleluia, vamos lá. Irmão, quando eu comecei a orar, irmão, Jesus Cristo de Nazaré, irmão, eu sentia um arrepio, uma coisa me pressionando nas costas, mas uma sensação horrível. Quando ele tem dentro do quarto dele, irmão, só faltou as coisas se movimentar assim, ficou o poltergeist. Só faltou isso, mais nada, estava esperando isso acontecer. Estava, irmão. Um ambiente demoníaco. Eu comecei a repreender em nome de Jesus todos os demônios. Sai do quarto dele aqui agora, sai agora. Foi entrando de cara como família, sabe, desde consagrada a Satanás. Mas sabe o que acontece? A gente foi lá, fez a oração. Eu falei, agora, meu irmão, pega firme com Jesus. Tu pegou? Então não adianta. A gente vai lá, ora, traz a palavra, manda o mal embora. Se a pessoa não fizer uma aliança o inimigo, se você não fizer uma aliança com Jesus, o inimigo está revoltado. Mas você acredita nesse negócio que você corta essa parte. Se nós não fizermos uma aliança com Jesus, irmão, não é furioso. Se nós não fizermos uma aliança com Jesus, não adianta. Eu vou na tua casa, eu vou dar um banho de óleo ungido na tua cabeça, vou fazer uma oração de imposição de mãos. Se você não se comprometer em seguir Jesus, não adianta. Infelizmente, essa família mora aqui na Roma ainda e ninguém se voltou para o Senhor. Ninguém se voltou para o Senhor. Vamos lá. Às vezes a pessoa tem essa noção, né? Vem aqui, pastor, orar para o mal sair da minha casa, mas ela quer que o mal saia, mas ela não quer assumir o compromisso com o Senhor, ingenuidade, porque o mal só vai deixar de atuar na família, na casa dela, se ela assumir um compromisso com o Senhor. A aliança que essa família tem com o diabo só será quebrada
mediante uma aliança que ele fizer com Jesus, irmão. Não tem, irmão, é espiritual isso, alianças. E o diabo sabe disso muito bem. O diabo é inteligente, ele entende o mundo espiritual. Você já conversou talvez com pessoas que tenham feito alianças na adolescência, ou o pai ofereceu seu filho lá na entidade, no terreiro, para as entidades, o seu filho consagrou, ou seja, ele fez uma aliança, raspou a cabeça, ficou lá vários dias, né, naquele quarto. Ali ele está fazendo uma aliança, é um pacto. Quem é que quebra esse pacto? Só o sangue de Jesus, irmão. Só se ele fizer uma aliança. Então o pastor vai lá, faz o início, inicia o processo. Qual é o início do processo? Expulsar o mal da casa dele. O mal sai, obedece à autoridade espiritual, mas o mal vai observar. Vamos ver se ele vai fazer aliança com esse Jesus. Ah, não fez não. O que o mal faz? Vem voando, o cangote dele de novo. Entendeu, irmão? Dá para entender isso? Então começamos aqui já a perceber que existe sim, o mundo espiritual é uma realidade. Existe o mal e existe o bem. Como é que nós vamos vencer o mundo espiritual? Usando as forças malignas com armas espirituais, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho e orando, né, irmão? A oração é a tua arma. Nunca esqueça disso. Amém? Vamos ficar aí. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós temos aprendido acerca dos anjos, Senhor, e sabemos também que existem forças do mal que agem, Senhor, nas cidades, que agem nesta nação. Meu Deus, as nossas armas são espirituais. Eu creio no poder da oração, Pai. Eu creio que quando nós oramos em nome de Jesus, meu Deus, nós fortalecemos os príncipes de Deus para lutarem contra os príncipes das trevas. Nós oramos e nós cremos, meu Pai, que anjos poderosos do Senhor, meu Pai, estão pelejando no mundo espiritual para que as forças do mal sejam quebradas. Assim como o teu anjo, Pai, Gabriel, disse para o profeta Daniel: o príncipe da Pérsia me resistiu, mas Miguel veio me ajudar. Pai, envia arcanjos, envia anjos, envia, meu Deus, principados do bem, potestades do bem, em nome de Jesus, Pai, para repreender as forças do mal, os demônios, meu Pai, que são alimentados pelo pecado, Senhor, aqui nessa nação, o pecado da corrupção, da violência. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta, meu Pai, a igreja para orar. Nos desperta, meu Deus, para levarmos a vida de oração a sério. Meu Deus, desperta crentes para jejuar. Desperta homens e mulheres, Senhor, meu Deus, para levantar clamores, meu Deus, em prol desta nação, em prol das autoridades. Meu Deus, nós aproveitamos esse momento e intercedemos pela nossa nação. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso país, Senhor, que tem, meu Pai, meu Deus, uma liderança corrupta, que possui, meu Pai, uma máquina, uma engrenagem afundada nos pecados. Em nome de Jesus, muda, meu Pai, essa nação, muda este país, Senhor. Assim como houve uma mudança na Coreia do Sul, quando a igreja começou a orar pelas autoridades, Senhor, que a igreja brasileira seja despertada para orar pelas autoridades, e que haja, meu Senhor, uma mudança, que haja uma mudança política, Senhor, que haja uma mudança econômica, Senhor, que este país, Senhor, venha, meu Deus, se voltar para o Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que feliz, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós oramos, meu Senhor, para que este país, esta nação, para que a nossa cidade, meu Pai, do Rio de Janeiro, possa vir a conhecer o Senhor. Meu Deus, oramos para que a igreja brasileira, para que a igreja carioca, Senhor, venha fazer a diferença, venha viver o Evangelho, venha pregar o Evangelho, venha, meu Pai, colocar propósitos de oração, venha perseverar em oração. Senhor, tira de nós o egoísmo. Meu Pai, muitos de nós queremos orar somente por coisas que nos beneficiem,
Mas nós cremos que quando oramos pelas autoridades, oramos pelo nosso país, pela nossa cidade, Senhor, haverá mudanças, e isso também vai nos beneficiar, Pai. Em nome de Jesus, principados e potestades do inferno, Senhor, que as nossas orações, Senhor, venham tocar o teu coração, e que da tua parte, meu Pai, principados, potestades, soberanias, anjos poderosos do Senhor, possam, meu Pai, travar uma peleja espiritual contra esse demônio, contra essa potestade. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, muda, Senhor, esta situação, em nome de Jesus. Protege, Senhor, aqueles que, meu Pai, muitas vezes estão subindo morro, Senhor, policiais, pais de família, meu Pai, pessoas que, meu Deus, estão ali lutando, Senhor, para proteger a sociedade. Guarda esses pais de família, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, meu Deus. Oramos para que, te pedir, meu Pai, que os inocentes venham ser protegidos. Meu Pai, inocentes estão perdendo a vida, meu Pai, por conta da violência. Crianças, Senhor, crentes, meu Pai, que moram nas comunidades, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a igreja, Senhor. Meu Pai, existem igrejas, meu Pai, que o culto à noite não está podendo fazer. Existem igrejas que mudaram seus horários. A igreja, meu Pai, tem estado acuada por conta da violência. Meu Deus, muda esse quadro, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a igreja possa avançar, Pai. Que a igreja nas comunidades possa ganhar, meu Pai, para Cristo, aqueles traficantes, aqueles jovens possam deixar as armas, as drogas e se tornar pregadores. Senhor, nós oramos por esses jovens. Há um exército, meu Pai, de viciados em crack. Senhor, existe um exército de viciados. Meu Deus, muda, Senhor, destrói, Senhor, a Jezabel, Pai, a falsa religião, a falsa igreja, Senhor, que tem confundido as mentes e os corações. Em nome de Jesus, meu Deus, a indústria da imoralidade, nós te pedimos, quebra as forças desse demônio. Tantas meninas na prostituição, Senhor, meu Pai, até mesmo meninos, homens, vendendo seus corpos. Pai, como igreja nós suplicamos, como igreja nós oramos, nós cremos que as nossas orações estão chegando ao trono da glória. Senhor da glória, muda, meu Pai, esta realidade. Meu Deus, assim como o Senhor mudou várias nações que se comprometeram com a oração, meu Deus, levanta nesses dias uma igreja comprometida com o Senhor. Aqueles que estão dormindo venham acordar espiritualmente. Aqueles que cuidam somente do seu próprio umbigo, Senhor, venham olhar para os céus, venham olhar para Cristo. Que as nossas orações, Pai, não sejam mais egoístas. Que as nossas orações, meu Senhor, contemplem o reino de Deus. Que as nossas orações, meu Pai, venham ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito venha interceder por nós. Em nome de Jesus, muda, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia da nossa cidade, Pai. Ó Deus, eu não sei, Pai, eu não sei o que vai acontecer. Meu Pai, eu não sei, meu Pai, se outros irmãos estão sendo movidos nessa hora. Eu não sei se outras igrejas, meu Senhor, estão sendo movidas pelo Senhor nesse momento, nesses dias para orar. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, toca, Senhor, mova os teus servos, em nome de Jesus. Assim como o Senhor trouxe revelação, o Senhor trouxe entendimento a Daniel, Pai, Espírito Santo nos dê revelação. Dê revelação à igreja carioca. Dê estratégia, nos dê, Senhor, estratégia para ganharmos almas. Nos dê estratégia para avançarmos sobre o reino das trevas. Meu Pai, pastores, missionários, evangelistas, esses homens que estão entrando dentro das cadeias, dentro das penitenciárias superlotadas, meu Deus, que eles possam entrar no poder do Espírito.
Pai, que eles possam ganhar, arrebatar as almas das mãos de Satanás. Que a igreja possa avançar, Senhor, pelos hospitais. Que a igreja possa, Senhor, avançar nos escalões do meu Pai político. Meu Pai, que os crentes verdadeiros possam fazer diferença na política. Meu Pai, que os crentes verdadeiros possam fazer a diferença na mídia, no jornalismo, em todas as esferas da sociedade, em nome de Jesus, Pai. Levanta crentes, meu Pai, cheios do Espírito. Levanta, Senhor, homens e mulheres como Daniel, Pai, que fizeram a diferença no reino da Babilônia, que fizeram a diferença no reino da Pérsia, em nome de Jesus. Homens e mulheres que oram, Pai, de modo que o príncipe maligno não venha resistir, de maneira que nós possamos ver, meu Pai, um agir, que nós possamos ver uma transformação, Senhor, nos próximos meses, que nos próximos anos nós possamos ver uma mudança no nosso país, nós possamos ver uma mudança na igreja brasileira, nós possamos ver uma mudança, meu Pai, meu Deus, na nossa cidade. Que essa violência, meu Pai, meu Deus, venha diminuir em nome de Jesus. Que muitos desses bandidos se convertam em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio, meu Pai, que nós podemos experimentar um tempo diferente. Meu Pai, eu creio que nós podemos experimentar um tempo onde os campos brancos nós possamos colher, meu Pai, colher muitas almas para o Senhor, dar-nos almas, assim como John Knox orou, Pai, em prol da Escócia: dá-me almas, senão eu morro. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê, Senhor, almas, nos dê sabedoria, nos dê estratégias. Usa-nos, meu Pai, como arautos do Senhor, para pregarmos o Evangelho transformador. Que nós possamos ver famílias, Pai, sendo transformadas. Que a nossa oração seja essa, Pai, de um avivamento, de um despertamento, de uma mudança na mente, nos corações, na sociedade, na política, Senhor, na mente da igreja brasileira. A Ti oramos, crendo que a oração que é feita em nome de Jesus, o Senhor contempla, o Senhor responde. A Ti oramos em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém, queridos?